Já está aqui ao meu lado o Tiago de Aragão, ele que é CEO da Arco Internacional, para analisar todo esse cenário que se desenha a partir da eleição de Donald Trump por aqui. Tiago, muito obrigada por nos atender. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente. Tiago, vamos começar com fatos recentes. Uma publicação do jornal The Washington Post que fala numa possível ligação entre Donald Trump e Vladimir Putin, o líder da Rússia. E nessa ligação, o Donald Trump teria dito para Putin não escalar a guerra na Ucrânia. Kremlin hoje desmente essa informação, mas fato é, temos o Donald Trump, desde a campanha eleitoral, no discurso de vitória, falando que vai acabar com a guerra. Qual que é o limite de atuação dos Estados Unidos quando falamos sobre o conflito na Ucrânia? Olha, é uma situação extremamente complexa, não é tão fácil assim para o Trump acabar com uma guerra, né? Principalmente evitar uma escalada, se a guerra já chegou num ponto extremamente alto dessa própria escalada. O Putin tem seus interesses muito claros, o Zelensky também na Ucrânia, e o papel dos Estados Unidos é um papel moderador muito importante, com uma influência muito grande via OTAN. Agora, a OTAN já é uma organização que o Trump enfraquece por não ser muito fã da forma como ela funciona. O relacionamento com Putin é um relacionamento que já existe, independente do Kremlin confirmar ou não uma ligação, e o poder de chegar a um término essa guerra por conta simplesmente do Trump é muito limitado. Para que isso aconteça, algo que ainda não foi especulado, que é muito difícil, teria que vir ser colocado na mesa para que tanto Putin quanto Zelensky se sentissem confortáveis de que seria uma solução excelente para os dois lados. Agora, a política externa está entre as pautas que devem ser discutidas entre Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, e Donald Trump, presidente eleito do país, num encontro marcado para quarta-feira, 13h, horário de Brasília, na Casa Branca. E aí eu te pergunto, Thiago, quais são as outras pautas sensíveis e que devem passar nessa conversa entre os dois homens que comandaram os Estados Unidos nos últimos 8 anos? Onde a gente consegue observar, de fato, uma mudança entre o que foi o governo Biden e o que será o governo Trump? Ucrânia é um desses, a mudança pode ser muito aguda. O Biden é um governo que vem ajudado a Ucrânia de uma forma constante, principalmente com armas. Se o Trump cumprir a promessa de campanha de cortar a ajuda à Ucrânia, isso seria uma mudança radical. A China é um dos pontos de convergência entre os dois lados. Durante o governo Biden, todas as vezes que ele precisava conversar com os republicanos sobre outros temas, o convite para a conversa na Casa Branca, ele sempre se iniciava com um tema sobre a China. Isso vai continuar e a mudança pode ser muito mais de forma do que necessariamente de conteúdo. E outros temas, como por exemplo na Palestina, no Mar do Sul da China, em relação à própria Europa, isso tudo deve mudar. A Europa, que é um aliado primordial para o Biden, pode não ser necessariamente um aliado tão forte para o Trump, dado todos os projetos tarifários e de comércio exterior que o Trump tem. Quando a gente fala de China, né, Thiago, é interessante porque, conversando com vários analistas aqui nos Estados Unidos, eles são unânimes ao dizer que, na prática, não houve grande mudança quando falamos de China entre o que foi a gestão Donald Trump quando ele assume em 2017 e o que foi o governo Biden. Todas as medidas impostas por Trump naquela oportunidade não foram revogadas por Biden. Exatamente. Esse é um dos pouquíssimos pontos de convergência entre republicanos e democratas. Agora, enquanto o Trump ele promove uma briga mais ampla e pública e via redes sociais com a China, o governo Biden fez um processo um pouco mais não tão óbvio e não tão visível como o Trump fez, utilizando mais os serviços de inteligência, a diplomacia e ampliando a rede de aliados, como a própria Índia, Austrália, Japão, Reino Unido, e no caso do Trump acaba sendo uma ação mais individualizada de críticas e ações comerciais em cima da China. Quando a gente fala de mudanças nos Estados Unidos, Thiago, inevitavelmente estamos falando também de mudanças mundiais. Em que medida Donald Trump, no poder dos Estados Unidos, vai interferir no contexto geopolítico? Muito, porque uma das principais formas de pensar do Trump é um governo mais isolacionista. voltado para dentro, voltado para o comércio, para o mercado e para a política doméstica. Tanto que no campo externo ele acredita que pode buscar soluções a qualquer momento e encerrar guerras como na Ucrânia de uma forma muito fácil. Isso não é bem assim como funciona.
No mundo, uma ausência dos Estados Unidos, seja você a favor ou contra os Estados Unidos, gera um vácuo. Esse vácuo, ele é ocupado. E para a China acaba sendo interessante os Estados Unidos se voltar para dentro, porque esse vácuo no mundo vai ser invariavelmente ocupado pelos mais fortes. E hoje, a China é o mais forte. E aí, quando a gente olha para o cenário da política interna, Thiago, os republicanos já conquistaram maioria no Senado e estão a caminho de conquistar também maioria na Câmara dos Representantes. Faltam apenas 4 cadeiras para essa maioria ser formada. Mas há quem aponte que a vantagem dos republicanos ela é muito pequena. Então, aquelas medidas mais radicais de Donald Trump, elas podem enfrentar uma certa resistência, principalmente diante do que foi o primeiro governo de Trump por aqui, no qual aquelas medidas mais radicais, elas tinham dificuldades de avançar no Congresso também entre republicanos, porque o trumpismo provocou um racha no partido. Esse mesmo cenário a gente consegue desenhar agora, por mais que Trump ele tenha uma maioria na Câmara, tenha uma maioria no Senado, ele pode ter dificuldades naquelas medidas mais radicais? Certamente, porque o trumpismo ele é muito diferente do ponto de vista republicano. Então, nas pautas republicanas, isso vai ser muito fácil para o governo, ligado a porte de armas ou até questão de aborto, que é um tema muito complexo. Mas em temas do trumpismo, que muitas vezes não tem uma linha muito lógica, que elas surgem de acordo com a necessidade ou com a conjuntura, nesses pontos, se eles passarem um pouco do que é considerado normal pela maioria dos republicanos, dificilmente vão avançar. Existe um grupo relevante de republicanos, principalmente da região da Nova Inglaterra, Massachusetts, Nova York, que não necessariamente se alinham com Trump no todo. E esses são republicanos que vão acabar sendo, de uma forma muito leve, a oposição que o Trump não terá dos democratas. Do que foi apresentado até aqui, Thiago, quais são aquelas medidas que podem ter essa resistência dentro do próprio Partido Republicano? Questão, por exemplo, da deportação em massa de milhões de imigrantes. Isso é algo que é uma promessa de campanha do Trump, de deportar até 20 milhões de imigrantes, mas isso na prática não é viável. Não é viável por conta do custo para mais de $1 trilhão e também de como que isso impactaria a economia. Então, muitos republicanos, principalmente de zonas urbanas, eles entendem isso e entendem que não é viável embarcar nessa aventura pelos impactos econômicos que geraria e que seria um esforço talvez não primordial dentro de todos os outros problemas que os Estados Unidos têm que resolver. Thiago, para a gente encerrar, falar um pouquinho de Brasil, porque diante dessas medidas anunciadas durante a campanha por Donald Trump, é claro que a gente se preocupa o quanto que elas podem impactar o nosso território. O que a gente consegue elencar aqui já de possível consequência no curto prazo, caso as promessas de Trump sejam cumpridas? Olha, por exemplo, se ele avança com essa questão imigratória ou se ele de fato avança na questão de oferta de subsídios, benefícios para empresas americanas, corte de imposto, isso pode acabar levando a um impacto inflacionário grande nos Estados Unidos. Se os subsídios para empresas americanas forem muito interessantes, várias empresas vão diminuir investimentos fora, como no Brasil, por exemplo, ou em outros países da América Latina, para aumentar investimentos nos Estados Unidos, dado o volume de vantagens que o governo Trump pode oferecer. Então, no campo comercial, não vai ser tão proveitoso para o Brasil, até porque Trump já falou que, mesmo aliados quanto inimigos, vão receber um impacto tarifário grande. Isso pode afetar, por exemplo, a exportação de minério de ferro do Brasil e de outros produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, podem ser afetados pesadamente pelas tarifas do Trump. Não vai ser tão bom assim para o comércio brasileiro, não. É isso. Donald Trump que toma posse em 20 de janeiro de 2025. Até lá tem muita articulação acontecendo por aqui. Thiago de Aragão trazendo para a gente esse olhar, análise do que podemos esperar nos próximos 4 anos. Obrigada mais uma vez, Thiago. Muito obrigado, um prazer. Estevão, sigo com você aí nos estúdios da CNN em São Paulo. Daqui a pouco eu volto com mais informações ao vivo, direto de Washington. Combinado. Muito obrigado até este momento, Carol Nogueira.